Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical desta manhã. Vamos orar novamente. Senhor Deus Pai, nós te somos gratos por esse dia, Pai. Te somos gratos pela vida, pela saúde, pela tua proteção, porque o Senhor nos traz aqui até a tua casa, Senhor, nesta manhã, para louvarmos e agradecermos o teu nome, Pai, porque fomos alimentados agora no culto pela tua palavra, Pai. Continua falando conosco através das aulas da Escola Dominical, Pai, que nós possamos aprender e ficarmos mais cientes e preparados para lutar contra as coisas que o mundo tem oferecido, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde nessa aula que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, a nossa série Entendendo este Século, como o pastor já falou, nós vamos estudar hoje o humanismo. E isso é uma coisa que é um sistema filosófico que está muito presente na nossa vida. Apesar dele, nós vamos ver ao longo desta aula, ele ter sido, o termo ter sido cunhado no final da Idade Média, ele está presente na nossa vida até hoje e estava também presente antes disso. Começo a nossa aula desta manhã trazendo uma definição, que é a definição que nós encontramos na União Humanista e Ética Internacional. Então, o que eles dizem que eles são? O que diz que são os humanistas? Os humanistas, o que é o humanismo? O humanismo é uma postura de vida democrática e ética que afirma que os seres humanos têm o direito e a responsabilidade de dar sentido e forma às suas próprias vidas. Representa a construção de uma sociedade mais humana através de uma ética baseada em valores humanos e outros valores naturais, no espírito da razão e na investigação livre através das capacidades humanas, não teísta e não aceita visões sobrenaturais da realidade. Então, isso, pela União Humanista e Ética Internacional, isso é o que é o humanismo. Eles querem transformar a sociedade, eles querem pôr o homem no centro do universo, e eles acham que o homem pode melhorar as condições aqui na Terra. Podem melhorar, como ele fala, tornar uma sociedade mais humana através da ética baseada em valores humanos e outros valores naturais. Nós vamos ver ao longo dessa aula, na parte final dessa aula, quando nós estivermos refutando o humanismo, que isso já tem um problema intrínseco na sua concepção. Como o pastor falou hoje no sermão, o homem já nasce pecador, o seu coração já está corrompido. Ainda que seja bacana, bonito, todo esse palavreado, criar uma sociedade mais humana, com valores mais humanos, tudo isso seja muito bonito, no final, na prática, a gente nunca vai alcançar a plenitude disso, porque o coração do homem já está corrompido desde a sua concepção, desde quando houve pecado. Aproveitando isso, eu faço uma provocação. Quem foram os primeiros humanistas? Quem foram os primeiros humanistas? A Bíblia diz quem foram os primeiros humanistas. Quem foram os primeiros humanistas? Oi? Adão e Eva. Qual foi o pecado deles? Comer fruta. E o que foi prometido para eles quando eles comessem a fruta? Não, morrer não. Não. Deus falou que eles morreriam, mas a serpente não falou que eles iam morrer, não. O que a serpente falou para eles? Que eles seriam o quê? Deuses. Eles estariam no lugar de Deus. Eles estariam no centro do universo.
Eles seriam o centro do universo. Os primeiros humanistas, apesar do termo ter sido cunhado lá no final da Idade Média, os primeiros humanistas, Adão e Eva. Porque eles quiseram ficar no lugar de Deus. Porque é isso que o humanismo vai falar que eles são. Eles querem pôr o homem no centro do universo. E nós vamos ver, como eu falei, ao longo das aulas, senão daqui a pouco começa do final para o início a aula, né? No final da aula, quando nós estivermos refutando, vou passar uma parte histórica sobre o conceito, sobre a questão filosófica dos humanistas. No final nós vamos ver biblicamente a refutação para os humanistas. Mas, e interessante, né? Outra provocaçãozinha. Depois de Adão e Eva, no livro de Gênesis ainda, que outra situação aparece os homens querendo se pôr no centro? Torre de Babel. Eles queriam fazer célebre o nome de quem? Deles. Então, o humanismo não é uma coisa nova. Como eu falei, apesar do termo ter sido cunhado no final da Idade Média, ele não é uma coisa nova. Ele não é uma coisa que teve o gênio da lâmpada, que bonito, vamos. Não. Desde a Bíblia já mostra o desejo pecaminoso do coração do homem de querer se pôr no lugar de Deus. Agora a gente começa uma parte histórica da nossa aula, vendo ao longo da história da onde veio o pensamento, da onde surgiu esses pensamentos, para que criassem uma estrutura para ter o humanismo. Traços de humanismo podem ser encontrados na filosofia grega antiga. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros filósofos ocidentais a tentar explicar o mundo em termos da razão humana e da lei natural, sem depender de mitos, tradições e religião, ou religião. Então ali, na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, os filósofos pré-socráticos, e nós vamos ver alguns aqui, o que eles falaram. Eles começaram a tentar entender o mundo. Agora eu abrindo um parênteses rapidinho, me apropriando das palavras do reverendo Felipe Fontes. A gente pode dizer que filosofia e teologia são há duas faces da mesma moeda. Por quê? Quais são as maneiras que Deus se revela? Quais são as maneiras que Deus se revela? Exatamente. A revelação geral, que é por meio das coisas criadas por Deus, e a revelação especial, que é através da sua palavra. A filosofia vai estudar o quê? A revelação geral, a revelação natural. E a teologia vai estudar o quê? A revelação especial, a revelação onde tem a salvação. Por isso que a teologia nos ensina e nos leva, através do estudo da palavra de Deus, o quê? A salvação. E a filosofia não pode nos trazer a salvação. Ela é importante, sim. Ela estuda muitos conceitos, sim. Mas ela não traz o quê? A salvação. Os filósofos ali na Grécia Antiga, os pré-socráticos, eles tinham... analisavam o quê? O que tinha na natureza, o que tinha ali à mão para conhecer. Então eles começam a tentar explicar o mundo pelas leis da natureza, pela razão humana, pelo conhecimento que eles tinham, e não queriam depender de mitos, tradições ou da religião para isso. E aqui nós vamos ver agora, começar a ver alguns desses filósofos. Protágoras, ele apresenta algumas ideias fundamentadas no agnosticismo. Sobre os deuses, não posso saber nem se eles existem, nem se não existem.
nem de que tipo são e forma, pois muitas coisas me impedem de saber isso, sua obscuridade e a brevidade da vida do homem. Uma coisa acertou, a brevidade da vida do homem, isso é fato. Mas nós vamos ver também nas nossas refutações, e foi o cântico que nós cantamos hoje, número 30 do segundo cancioneiro. Deus se revela. Então ele fala, pois muitas coisas me impedem de saber pela obscuridade. Deus não é obscuro. Ele se dá a conhecer pelas obras que ele criou. Sócrates, a famosa frase de Sócrates, conhecer a si mesmo. Então, isto mudou o foco da filosofia, então, contemporânea da natureza, para os homens e para o seu bem-estar. Então, Sócrates já começa a mudar a visão da filosofia, ele tira um pouco da contemplação da natureza e daí querer explicar o pensamento, e ele começa a olhar para o homem e para o seu bem-estar, porque essa é a ideia principal do humanismo, o bem-estar do homem. O homem tem que ser satisfeito, ele tem que estar plenamente satisfeito, ele tem que buscar a sua felicidade. Epicuro, ele desenvolveu uma filosofia centrada no ser humano, a felicidade humana, viver bem, a amizade e evitar excessos formam um ingrediente-chave da filosofia epicurista, que floresceu dentro e fora do mundo pós-helênico. Aqui já começa a ganhar forma o pensamento humanista. Então, Sócrates já vem tirando o escopo ele já vai falar conhecer a si mesmo, então ele vem mudando o escopo da filosofia, das coisas da natureza para as coisas do homem, para o bem-estar do homem. Epicuro já vai desenvolver uma filosofia muito mais robusta nesse sentido. Ele vai falar que o homem tem que buscar a sua felicidade, ele tem que viver bem, ele tem que ter amizade, tem que evitar excessos. Isso vai ganhando corpo à filosofia humanista. Então a gente já vai vendo que as ideias centradas, nós vamos ver isso, como eu estou falando, ao longo da nossa aula, vem lá da Grécia Antiga, as ideias do humanismo. Platão, ele vai crer na imortalidade da alma e de um mundo invisível e puramente racional, mais perfeito e permanente do que o mundo de aparências. E isso vai ser interessante, porque na Renascença, que é onde ocorre de fato, se cunha o termo humanismo, vai ter uma grande volta a filosofias da Grécia, em especial a Platão. Eles vão começar a redescobrir esses escritos originais e voltam principalmente em Platão. E termino com Aristóteles, e detalhe, Aristóteles foi discípulo de Platão. Aristóteles foi discípulo de Platão. E Aristóteles cria que a filosofia era a ciência por excelência e que essa ciência por excelência compreendia três partes: a teoria, a prática, que ele chamava de praxis, e a aplicação, que ele chamava de poiética. Então, a filosofia era a ciência suprema e ela era dividida em três áreas: teoria, prática e aplicação. Aí aqui, essa imagem ela está pintada ela no Vaticano, não é na Capela Sistina, não.
vou me lembrar, já vou falar para os irmãos. Mas está pintada lá no Vaticano. Aqui é uma parte da pintura, que a pintura é muito maior. Mas esses dois, é interessante. Na Renascença, ou no Renascimento, há a expansão, um boom das artes plásticas. Dali surgem alguns dos mais famosos pintores e escultores que nós temos e que nós conhecemos, pelo menos de nome. Ainda que muitas obras dele talvez a gente não conheça, mas de nome sim. Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Boccaccio e assim outros tantos são dessa época. E detalhe, como eu falei, no coisa de o nome fugiu mesmo agora não veio o nome dela. Mas essa aula pintada no Vaticano, ela não está pintada. No Vaticano você espera que tenha a pintura de quem? De Deus, dos santos. Tem 2 filósofos gregos pintados. Cadê a luzinha? É aqui. Esse aqui, e ao detalhe, são os 2 últimos que eu falei. Esse mais velhinho, aqui de barba, esse é o Platão. E esse, Aristóteles. Detalhe para a mão deles. Platão está apontando para cima, para o céu. E Aristóteles está apontando para a terra. Era o pensamento de cada um. Aristóteles, como a gente viu aqui, ele cria que era a filosofia por excelência, compreendia 3 áreas, teoria, prática e aplicação, totalmente centrada nos valores humanos. E Platão já tinha uma visão um pouco mais... também cria, como eu falei aqui, né, ele cria na imortalidade da alma, de um mundo invisível, racionalmente. Então, um aponta para o alto e o outro aponta para baixo. Então, aqui, e essa, como eu falei, essa obra lá no Vaticano, os 2 filósofos gregos. E como nós vamos ver, no Renascimento há uma... Por que o nome é Renascimento? Porque eles voltaram às obras clássicas, voltam principalmente a uma redescoberta das obras clássicas, e eles voltam lá aos escritores mais antigos, voltam às obras de filosofia da Grécia Antiga, principalmente. Então, por isso, Renascimento. O movimento renascentista ocorreu nos séculos XIV e XV na Itália, principalmente na cidade de Florença. Ainda que ele não tenha ocorrido só na Itália, ele começa na Itália, principalmente na cidade de Florença. E ele vai se desenvolver ao longo de pelo menos 3 séculos, o século XIV, XV e XVI, todo esse movimento renascentista. Esse movimento marca o retorno aos ideais seculares. Observa-se nas artes e nas ciências um renascer do interesse pela cultura secular dos antigos, que marca a ruptura com as tradições clericais da Idade Média. Então eles começam a tirar os olhos das coisas voltadas, das obras que eram mais clericais, a uma obra que era mais voltada para as coisas de Deus, e começam a olhar para a obra no sentido de olhar para o homem. Como eu falei, pelo menos em imagem, todo mundo já deve ter visto aquela famosa escultura Davi de Michelangelo.
Quem não pode ir, não sei onde que está essa obra original, mas no Centro Cultural do Liceu Artes e Ofícios, aqui em São Paulo, ali no metrô Tiradentes, tem uma reprodução do Davi de Michelangelo. Ali busca essa busca, e como eu falei, Michelangelo viveu nessa época, foi dessa época do Renascimento. O que a arte busca agora mostrar o quê? O homem. Tanto que a figura traz traços muito delicados do corpo humano na obra de o Davi de Michelangelo. Traços da mão, do corpo, anatomia do corpo humano. Então eles vão buscar agora pôr a obra voltada para quê? Para o homem. Nas obras artísticas do período medieval, da Idade Média, eram representadas mais o quê? Santos, era mais voltada para isso, obras mais clericais, como eu coloco aqui. Eles marcam essa ruptura, eles começam a olhar para o homem, começam a pintar mais o homem, a esculpir mais o homem. E quando eu falo homem, homens e mulheres, porque é dessa época também a famosa pintura Mona Lisa, que está lá no Louvre, em Paris, de Leonardo da Vinci. Então ele também é dessa época. Então começam a ter a valorização do ser humano, eles começam a buscar os seus ideais no homem. Então, enquanto a cena medieval estava dominada por preocupações relativas a Deus, os pensadores do Renascimento se interessavam mais pelo homem. Dessa circunstância extrai o seu nome o novo movimento cultural que é o humanismo. Então, como na Idade Média, no período medieval, as coisas estavam mais voltadas para Deus, e agora eles começam a se interessar pelas coisas voltadas ao homem. Aí cunha-se o nome humanismo dessa corrente filosófica. Apesar de ter emancipado os homens do dogmatismo da Igreja, o Renascimento não os salvou de toda sorte de superstições antigas. O movimento renascentista volta a seu olhar para os clássicos que haviam sido esquecidos na Idade Média. Voltam seus olhos para Platão e deixam Aristóteles e a escolástica de lado. Como eu já tinha dado spoilerzinho no início. Nessa época da Idade Média, qual foi as práticas que Aristóteles... Ele falou que a filosofia era a ciência por excelência. E dividido em 3 áreas. Quais eram as áreas que Aristóteles falou? Teoria, prática e aplicação. Ali, na Idade Média, principalmente Tomás de Aquino vai para Aristóteles. E ali começa um período que eles chamam de escolástica. Universidades, escolas começam muito nessa época da Idade Média. E eles vão beber em Aristóteles. E os renascentistas rompem com a escolástica e voltam seus olhos para Platão. E aí eles vão começar a beber em Platão. Não que eles sejam totalmente aversos às universidades, ao saber, mas eles querem com isso deixar mais próximo as coisas das pessoas, o conhecimento das pessoas, levar para outros, porque assim, naquela efervescência da Idade Média, em que quem dominava basicamente era a igreja e os reis, começam a surgir outras classes sociais, os pequenos burgueses, os artesãos, e aí eles começam a ter aquela
não vou chamar de emancipação, mas eles começam a crescer dentro das cidades, esse movimento, e eles começam a ganhar espaço dentro da sociedade. E aí eles rompem com isso e começam a voltar os seus olhos para o homem, para o bem-estar do homem. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, irmãos. Isso aqui não é um monólogo, por favor. Esse interesse pelo clássico, em pouco tempo, incluía também as artes e não só as letras. Os pintores, escultores e arquitetos foram buscar sua inspiração não na arte cristã dos séculos imediatamente anteriores, mas na arte pagã da antiguidade. Entenda-se, Grécia principalmente. Então, começa na parte literária a mudança. E detalhe, uma coisa fatos que acontecem nesse período da Renascença. Nós estamos falando do século XIV ao século XVI, então de 1300 a 1500, até 1600 talvez. O que acontece em 1500 e alguma coisa? A imprensa é o que acontece antes da imprensa. A reforma protestante. A imprensa, ao mesmo tempo que a gente fala, a imprensa, Calvino não, Lutero começa a imprimir Bíblias na linguagem do povo e o povo começa a ter acesso. Para os humanistas também foi a mesma coisa. O que era, fazendo as pesquisas, eu vi uma imagem, como livros, essas coisas eram muito raras até o período da Renascença, eram muito raros. Onde tinha um livro, as bibliotecas de universidades, acho que a Universidade de Pádua, na Itália, que eu vi uma foto, os livros ficavam literalmente presos por corrente na estante, para ninguém querer levar o livro embora, porque o livro era caro e dispendioso, porque os livros eles eram literalmente manuscritos. Imagine o trabalho que dá para escrever o livro. Então os livros ficavam presos por correntes nas prateleiras da biblioteca. Com o advento da imprensa, o trabalho diminuiu. O número de copistas, aquelas coisas de copiar à mão, vai muito mais rápido. Ainda era caro, mas começou a se tornar tudo mais acessível. E uma coisa interessante, Lutero começa a pregar na língua do povo, começa a pregar em alemão, traduz a Bíblia para o alemão, pelo menos o Novo Testamento para o alemão, dá a Bíblia para o povo. A mesma coisa o pessoal da Renascença vai fazer. Eles falam, antes tudo era em latim, eles começam a pôr, principalmente na Itália, na linguagem vulgar, na língua vulgar do povo, no italiano. Começam a falar as coisas também na língua do povo. Então as pessoas começam a ter acesso a todos esses conhecimentos, às ideias mais facilmente. E daí, depois da literatura, como falo, os pintores, escultores, os arquitetos, tudo vai buscar. Uma coisa interessante, naquele período, onde eles vão buscar a primeira, eu falei, vamos buscar na Grécia Antiga, mas também vão buscar num período mais imediato a eles, que é o período gótico. E o gótico, muita gente escuta gótico. O que é gótico, né? A gente fala tristeza, a gente fala gótico, vê esses pessoalzinho por aí que anda de preto, aquela carinha, fala os góticos. Mas os góticos vêm de godos, pagãos. A arte vai buscar na arte gótica, que é a mais imediata para eles também. E aqui agora eu vou passar por 3 personagens principais desse movimento da Renascença.
que mais contribuíram para as ideias para a criação do movimento renascentista. Os dois primeiros, óbvios, como eu falei, que ela se deu na Itália, né? Os dois primeiros são italianos. O último não é italiano, mas os dois primeiros são italianos. O primeiro, esse bonitão, Francesco Petrarca. Ele é tido como o pai do humanismo. Ele foi criado, apesar de ser italiano, ele foi criado em Avignon, França. Ele se inclinou para a educação desde muito jovem, estudou ao lado do seu pai, que era uma pessoa muito bem educada, no sentido não de ser bem educado, aqueles caras, sim senhor, não senhor, mas ele tinha conhecimentos, tinha tido acesso ao conhecimento. E o entusiasmo de Petrarca pelos textos antigos levou a descobrir os manuscritos de Cícero e Pompônio Mela, que foram influentes no desenvolvimento da Renascença. Suas contribuições mais significativa foi uma lista de livros escrevendo as 4 disciplinas principais. Detalhe, para Aristóteles, quais eram? Teoria, prática e aplicação. Ele vai pôr quatro disciplinas principais agora: retórica, filosofia moral, poesia e gramática, que se tornaram a base dos estudos humanísticos. E é uma coisa muito interessante, que a gente, nesse aspecto, nós devíamos ser um pouco mais, entre aspas, humanistas, no sentido de existir uma preocupação muito grande com a moral. Porque se a gente, como eu falei aqui, lá, volta. Ele vai falar, na definição lá da União Humanística e Ética Internacional, ter o direito de dar sentido e forma à sua própria vida representa a construção de uma sociedade mais humana através de uma ética baseada em valores humanos. Então, ética, moral, para eles são muito importantes. Muitas vezes nós nos desviamos disso. Isso não nos salva, mas como o pastor falou hoje também no sermão, são frutos. É obra que nós devemos ter. Então, Petrarca, ele é mais da área de literatura. Petrarca, ele vai escrever, vai descobrir as obras clássicas, principalmente Cícero, vai escrever, traduzir, vai escrever muita coisa de Cícero, e ele vai escrever sobre as 4 disciplinas que ele acha que são as principais, que é a retórica, a filosofia moral, a poesia e a gramática, que vai dar base aos estudos humanísticos, que eles chamam de Studium Humanitatis. Então, essa é a contribuição do Petrarca. Ele foi um dos precursores desse movimento da Renascença, ou do Renascimento. Ele na questão literária, o Petrarca. Outra grande figura desse período é esse outro italiano. Só tinha foto de perfil dele. Acho que por conta do narizinho mais avantajado, ele só tirava a foto do perfil dele. É o Giovanni Pico della Mirandola. Comi um L. O dela é 2 L's ali. Della Mirandola. Ele era um filósofo humanista. Ele escreveu a Oração da Dignidade do Homem, que, embora fosse uma exaltação antropocêntrica, atrelada ao discurso religioso teísta, enfatizava a autonomia e potencialidade de transformação do sujeito. Serviu, assim, à construção moderna do conceito de dignidade humana, em uma transição que saía do antigo modelo cosmocêntrico. Ele, o Pico della Mirandola, que é como ele é mais conhecido, o Pico della Mirandola, ele escreve essa oração da dignidade do homem, que é uma exaltação antropocêntrica do homem, mas ele tinha um viés meio religioso, tanto que ele chegou a ser secretário do Papa da época, o Pico della Mirandola. Ele
Então ele transitava nos dois mundos, mas ele tinha uma aversão, um desejo, um gosto muito maior pelo antropocentrismo, né? O Pico della Mirandola. Então ele é o principal filósofo, e quanto Petrarca trabalha mais com a questão literária, Mirandola vai ser o principal filósofo dessa época do Renascimento. E assim, isso os dois, como eu falei, na Itália. Só como eu falei, o movimento não ficou restrito à Itália. O movimento começa a se expandir para o norte da Europa. Avança, Alemanha, Países Baixos, Holanda, começa a se esparramar, França, Grã-Bretanha, começa a ir para outras regiões também. E talvez uma das principais figuras, talvez a figura que o nome soe mais comum a nós. Eu particularmente não conhecia o Petrarca, até fazer as pesquisas eu não conhecia o Petrarca nem o Pico della Mirandola. Mas fiquei assim um pouco aguçado pelas ideias dos dois, não sentido, mas por conhecer a obra dos dois. Eu não conhecia nenhum dos dois desse movimento do Renascimento, o Petrarca e o Pico della Mirandola. O outro, em algum momento, eu já tinha escutado o nome dele. É esse senhor, Erasmo de Roterdã. Ele, como o nome diz, Roterdã, ele é dos Países Baixos, da Holanda, o Erasmo de Roterdã. E, interessante, ele era humanista. Ele queria reformar a igreja. Mas reformar a igreja em que sentido? Como nós já vimos na série anterior a essa que nós estamos entendendo o século, na série anterior, que foi sobre os erros do romanismo, como era naquela época da Renascença a Igreja Católica? Quais eram as principais características da Igreja Católica durante o Renascimento? A Idade Média, quais eram? Corrupção, escândalos, falta de modéstia. E que eu falei agora há pouco, que eles prezavam muito os humanistas. Ética e outra palavrinha que eu falei? Moral. E era desse jeito que Erasmo de Roterdã queria reformar a igreja. Ele quis reformar a igreja porque, segundo ele, ela tinha abandonado a disciplina, deixando-se levar pelos vícios dos pagãos. Essa reforma não seria por meio violento, mas devolvendo-lhe uma fé simples e primitiva. Em resumo, ele pretendia uma reforma nos costumes e a prática da decência e da moderação. Essas eram as ideias. Ele foi estadista, foi um grande personagem nesse tempo, o Erasmo de Roterdã. E ele queria reformar a igreja, mas ele queria reformar o quê? Os costumes da igreja. Trazer a igreja para um caminho mais de santidade, mas ele não queria reformar a teologia que era a base que estava totalmente corrompida naquele tempo. Porque não adiantava querer corrigir os costumes, se a sua base, que é a teologia, está corrompida. Como a Bíblia mesmo diz, se não tem os alicerces, tirar dos fundamentos, o que resta? Nada. Então, assim, a ideia dele era uma ideia boa. Ele queria que a igreja voltasse a ser igreja, no sentido de buscar uma vida mais de santidade, romper com aqueles padrões de corrupção, de escândalos sexuais dentro da igreja, de tantas coisas que nós vimos durante o estudo da série do Erros do Catolicismo. Ele queria romper com isso, mas só queria romper com isso, queria que a igreja fosse mais santa, mas precisava, de fato, daí surge Lutero, Calvino e tantos outros reformadores, para que trazer a igreja de volta a uma vida de santidade precisava romper
com a teologia errada e uma nova teologia. Romper com os erros que eles praticavam, que eram teológicos. Mas ele também foi uma figura forte, como eu falei, foi estadista, escreveu muitas coisas, ele é um dos grandes humanistas, Erasmo de Roterdã, e ele queria de fato reformar a igreja. E depois, nesse campo durante a reforma, que ele viveu durante o tempo da reforma, o Erasmo, os dois grupos queriam cooptar o Erasmo. O grupo da reforma de Lutero queria que ele apoiasse eles. E a igreja, na sua contra-reforma, queria que ele apoiasse a igreja. E ele não foi nem para um lado e nem para o outro. Ele ainda tinha a sua própria visão. Infelizmente, a ideia dele não foi para frente da reforma que ele queria da igreja. Mas, então, ele foi uma figura de destaque nesse período da reforma. Nesse mesmo período, em Florença, na Itália, que eu falei do Renascimento, houve um que de fato queria reformar de dentro a igreja, e nós estudamos também. Savonarola. Florença, no mesmo período. Girolamo Ciro Savonarola. Ele, bispo lá em Florença, ele quis reformar a igreja. Não conseguiu, foi queimado. Mas ele também queria, pregava contra os vícios e os erros do catolicismo e viveu também na mesma época o Savonarola. E aqui eu faço uma pequena distinção durante o Renascimento. De um lado, esse termo traz em si a tendência de colocar o termo humanismo, né? De um lado, ele traz em si a tendência de colocar a criatura humana no centro do universo, fazendo sobressair seu valor. Do outro, o mesmo termo se refere ao estudo das humanidades. Humanista, então, não é alguém que exalta somente o valor humano, mas que se dedica às belas artes, em particular à literatura. Muitos humanistas dos séculos XIV e XV o eram nos dois sentidos. Então, eles eram tanto humanistas, porque eles punham os homens no centro do universo, como eles também eram humanistas, porque eles estudavam as humanidades, principalmente a parte da literatura. Seu interesse pelas letras clássicas frequentemente andava junto com uma grande admiração pela criatura capaz de produzir essas obras de arte. Então, como eles apreciavam muito a literatura e as coisas que eram produzidas, e falavam, era o homem que produzia. Então, eles admiravam, tinham grande admiração por isso. Então, os humanistas eram pelos dois aspectos, porque eles puseram o homem no centro do universo e também porque eles se davam ao estudo das humanidades. E agora a gente vai começar a dar as respostas bíblicas para o humanismo, contrárias ao humanismo. E a primeira resposta bíblica é que toda a natureza manifesta a glória de Deus. Toda a natureza manifesta a glória de Deus. Porque os atributos, aí eu cito Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí a gente faz um contraponto ao primeiro pensador que eu falei, o Protágoras, que ia falar, pois muitas coisas me impedem de saber pela sua obscuridade. Como eu falei, Deus não é obscuro, e Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, que nós estamos estudando aqui nos Sermões da Manhã. Ele vai falar, claramente se reconhece, porque o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Então não há obscuridade. A natureza, tudo reflete quem? O seu Criador. Refletem a Deus. Como eu falei, elas não são capazes de nos salvar, mas o homem sabe que existe um Deus. Segundo, como eu falei, eles achavam que o homem é bom na sua condição natural. Eles acham que o homem é bom e que o homem pode, assim, sendo bom, desenvolver a sociedade. E nós vamos ver que isso é um erro, achar que o homem é bom e altruísta. Pelo contrário, na realidade nós temos um coração mau. E o profeta Jeremias vai nos dizer isso. O profeta Jeremias vai falar: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nosso coração é corrupto. Então nós não temos em nós nada que seja bom ou altruísta. A Bíblia também vai falar que nossos atos bons são como trapos de imundícia perante Deus. Então, nós não temos nada que seja de fato bom. Então, essa concepção deles de falar que o homem é bom, que o homem pode fazer coisas boas, pode pela misericórdia de Deus, mas não pela natureza própria do homem. O terceiro ponto, eles não vão crer na palavra de Deus. E Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é tudo isso, ela é a espada de 2 gumes. Ela não apenas nos retrata de modo completo e fiel à condição humana miserável e depravada, como nos oferece a única solução definitiva para a infelicidade do nosso mal, através do Evangelho, como também foi a pregação de hoje cedo. A cura para o nosso mal é o Evangelho da graça. Ali é a cura para o nosso mal. Ela vai mostrar que condição, a Bíblia vai nos mostrar que condição que nós estávamos, nossa miséria total, nossa depravação total, e vai nos conduzir para a maravilhosa graça de Deus. O povo de Deus deve lutar pelo que está certo e opor-se ao que está errado. Fazendo isso, damos um bom exemplo a todos os que nos rodeiam. Temos que nos opor ao humanismo porque nos seus ensinos são contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Devemos entender e ajudar os outros a entender a loucura da sabedoria humana, como é a do humanismo. Nós temos a verdade e nós temos que pregar essa verdade, nós temos que levar adiante esta verdade. Viver como de fato um povo de Deus. Como o pastor falou, fazendo a boa obra, não porque ela vai nos salvar, mas porque ela é decorrência da nossa salvação. Então, não é porque o humanismo tem uma capacidade de redimir o homem, porque é o que eles acham, que o humanismo vai redimir o homem, vai tornar uma sociedade mais justa. Não. É fazer para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 1, 19 e 21 diz: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca toda a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como aqui no anterior, a sabedoria humana, ela é loucura. A sabedoria de Deus é pela
pregação da palavra dele. A sabedoria humana leva-nos para longe de Deus. A sabedoria humana está em guerra contra Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 22 e 23. Então, a sabedoria humana só vai levar-nos para longe, cada vez mais longe de Deus, e não nos aproximar de Deus. Como falou, há uma ruptura nesse momento do renascimento, no momento onde foi concebido o termo humanismo, um rompimento com as coisas de Deus, que eles viviam até então, como eu falei, estavam onde a igreja dominava, eles rompem essas coisas e querem pôr o homem no centro, serem totalmente antropocêntricos. A sabedoria humana só vai nos levar para cada vez mais longe de Deus e não cada vez mais perto de Deus. A gente não pode se enganar com isso. E agora olho para dentro do movimento evangélico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente hoje aqui no Brasil. Existe um falso evangelho que é humanista, pois coloca o ser humano no centro da mensagem e Deus ao seu serviço. O evangelho não nos coloca acima de Deus para lhe darmos ordens. Nos cultos de muitas igrejas professas nos nossos dias, é isso que, infelizmente, se assiste. 90% do chamado movimento, entre aspas, gospel, é antropocêntrico, visando agradar o homem. O homem é o centro. Os cânticos é sobre eu, me, mim, a mim, para mim. As mensagens são antropocêntricas. 10 passos para a felicidade, 10 passos para a prosperidade, 10 passos para a saúde e outras coisas mais. Os cultos viraram culto à personalidade, ao homem. Quando aprendemos nas escrituras que o culto é teocêntrico, cristocêntrico, visando focar e adorar exclusivamente o Senhor. O humanismo entrou nas igrejas. O antropocentrismo do humanismo está dentro das igrejas. E muitas hoje falam pouco do pecado, pouco do juízo de Deus, pouco da salvação e volta seus olhos para o bem-estar do homem. Denise. Eles falam muito, né? Eu não aceito. Eu não aceito. Né? E você tem que profetizar, né? Profetiza que você vai conseguir. Então, assim, aquilo ali está muito atual. Tem isso, né? E assim, às vezes a pessoa acha tem igreja que já está fazendo isso, que a gente sabe. Sim. E assim, eu não falei, mas é uma outra coisa. Nessa questão antropocêntrica, a visão dos humanistas era que o homem ele é o centro do universo e ele é a criatura principal e todas as outras coisas estão para servir ao homem, inclusive Deus. Eu determino, profetizo, tudo mais. Então, dentro do humanismo, essa questão antropocêntrica é tão grave que eles entendem que o homem é a criatura principal do universo e todas as outras coisas estão para servir a ele, inclusive Deus. Deus tem que servir ao homem e não o homem servir a Deus. Então, infelizmente, o humanismo já adentrou a muitas igrejas que se dizem evangélicas. Hoje, em muitas igrejas, os cânticos, a gente vê nesses cânticos, eu, me, mim, a mim, para mim, as mensagens não passam mais pelo pecado, pela justiça, pelo juízo, não passa por mais nada disso. Os homens estão muito mais em evidências, apagam-se a luz, põe a luz só no cantor que está cantando lá na frente, e assim vai, tantas outras coisas. E quando nós sabemos que o nosso culto ele é teocêntrico, a mensagem é cristocêntrica, nós estamos aqui para adorar exclusivamente a Deus. Nosso culto é um culto vertical, não é um culto horizontal. Nós não estamos aqui para agradar
as pessoas. Nós viemos aqui para prestar um culto, não é para agradar as pessoas que estão aqui, é para agradar a Deus, para servir a Deus. Nosso culto, então, é um culto vertical, não é um culto horizontal. Eu não venho para me satisfazer, eu venho para adorar a Deus. Agora eu cito um trecho do livro Verdade Absoluta, da Nancy Pierce. Hoje em dia as pessoas tendem a colocar a moralidade e a ciência em categorias de todo diferentes. Mas para Calvino, ambos eram exemplos da lei de Deus. A diferença é que os seres humanos têm de escolher obedecer à lei moral, ao passo que os objetos naturais não têm escolha, senão obedecer às leis da física ou eletromagnetismo. Se olharmos com os olhos calvinistas, veremos a lei de Deus governando cada elemento do universo, a palavra de Deus constituindo sua estrutura ordenadamente, a verdade de Deus que se pode descobrir em cada campo. A Nancy Pierce está dizendo aqui que muitas vezes a gente compartimentiza, põe cada uma coisa, a moralidade e a ciência, elas andam juntas. O conhecimento, tanto na moral como no conhecimento científico, andam juntos, porque fazem parte da mesma coisa. Como Calvino vai falar, se olharmos com os olhos do mundo calvinista, veremos que a lei de Deus governa tanto os elementos do universo, como a palavra de Deus constituindo sua estrutura ordenadamente. Então, tudo é governado e regido por Deus. E eu termino a nossa aula desta manhã, no nosso último slide aqui, com a pergunta mais básica que nós temos, que a gente ensina para todas as crianças desde a tenra idade. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? O homem está aqui para ser servido? O homem está aqui para ser o centro do universo? O que diz a nossa confissão de fé, e aqui no caso o catecismo menor, que é a parte mais básica do nosso sistema de fé? Qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Foi para isso que o homem foi criado. O homem não foi criado para ser o centro do universo. O homem não é o centro do universo. Nós somos para a honra e glória de Deus. Nós estamos aqui para, como diz o nosso catecismo, para glorificar a Deus e nos alegrar o quê? Nele. Então, quando os homens buscam, através do humanismo, se satisfazer, se buscar, se alegrar, vai ficar um vazio, porque a gente só pode ser plenamente alegre em quem? Em Deus. Nada pode suprir esse vazio do homem, senão Deus. Buscar a alegria em Deus. E aí eu termino a nossa aula essa manhã. Perguntas, participações?